Muito boa noite, gurizada medonha. Por que o Internacional vira candidato a alguma Copa se passar pelo Fluminense, e tiver condições de suplantar o primeiro jogo com o Flamengo com a contratação do Alan Rodrigues? Porque o cérebro do time de futebol hoje em dia é o meio de campo. No ataque não funciona quando o meio de campo é ruim. A defesa não funciona quando o meio de campo não marca. Então, a ligação entre a defesa e o ataque, o último de ataque, passa normalmente pelo meio de campo. Às vezes existe um lançamento lá da defesa, ou do goleiro, ou do zagueiro, ou até do número 5, do centro médio, e tu pega um atacante mano a mano com o zagueiro, e ele dribla o zagueiro e consegue fazer o gol. Existe o gol de contra-ataque, o gol lançado pelo goleiro, existe. Mas normalmente existe uma construção de jogada, onde sai pelo goleiro, o lateral trabalha, o zagueiro trabalha, o centro médio trabalha, o meio de campo organiza para chegar até o atacante, onde eles se deslocam e recebe a bola, né, com a projeção dos laterais. Esse jogador que eu vi os lances, o Alan Rodrigues, eu tenho certeza que eu não vou me enganar. Talvez esse ano, porque eu sempre digo para todo mundo, é uma coisa normal no futebol, tu se adaptar ao esquema tático do treinador. Ele está jogando num sistema tático lá na Argentina. Ele vem jogar com o Roger Machado. Primeira coisa, a linguagem. As pessoas acham que não influencia, mas influencia muito. Tanto que não existe nenhum treinador brasileiro que fez sucesso no exterior, que não ser o Luiz Felipe Scolari treinando Portugal. Porque outros times não conseguem treinar. Outros times não conseguem treinar, não sei, eu na China também, porque não tinha futebol, porque o futebol estava começando, então tu consegue um tradutor e daí tu bota a bola lá e os caras levam os melhores jogadores do Brasil e aí tu vai lá e faz time e os times são campeão. Nem a quantidade de jogadores que a China levou para lá, brasileiros. O Oscar ficou quanto tempo, né? Foi um dos maiores artilheiros lá e jogou muita bola, assim como outros jogadores, mas daí é diferente. Bom, primeiro, a linguagem. Segundo, o Internacional tem bastante jogadores argentino, uruguaio, colombiano, que vão ajudar, claro, que fica mais fácil tu colocar em prática o que tu deseja. Mas a finalidade desse jogador, como ele é um 8,5 que eu falei, é 8, 8,5, mas para mim ele é um camisa 8, ele sempre jogou com a camisa 8. Esse é um jogador box to box, é aquele jogador que o Inter precisa, aquele jogador que tem intensidade no desarme para pegar a bola do adversário e armar o contra-ataque, armar o ataque naquela marcação alta do Roger Machado, ou na construção, saindo com a bola de trás e ele se deslocando, se somando aos homens de frente e aí sim conseguir aumentar a quantidade de gente dentro da área e finalizar, porque ele finaliza, como eu disse, ele é perna direita, ele é destro, mas para mim ele pode ser até ambidestro, porque ele bate com as duas pernas, ele bate com a esquerda, bate com a direita, ele faz gol com a esquerda, ele faz gol com a direita. Eu não vi a parte de cabeceio dele muito, mas apesar dele não ser muito alto, acredito que eu não notei os lances de cabeça dele, mas lance de carrinho, a recuperação dele, ele tem um carrinho muito bom, que ele é marcado na Argentina por isso aí, a recuperação de bola muito forte, muito rápida, muita imposição física, esse jogador. E a saída de bola, ele tem um passe muito bom, ele tem o passe dele, o pifar, o jogador é muito bom. Então eu acredito que o Internacional fez uma baita contratação, mais uma baita contratação, por isso que o Argentino Júnior esperneou de tudo que é lado, tentou de tudo que é lado, mas o jogador queria jogar no Inter. Isso foi uma das coisas fundamentais para ele ir para o Internacional. Agora o Roger, com o Fernando, esse jogador vai crescer muito, o time do Inter vai crescer muito. Agora sem o Fernando, talvez ele ainda vai se limitar a algumas bola, né, que vem de trás meio quadrada, ele vai ter que arredondar a bola. Porque a bola do número 5, ela tem que vir redonda. E aí nós vamos esperar esse jogador que o Inter contratou, o Richard, que eu, vou ser bem honesto com vocês, eu não vi jogar, vi alguns lances dele, mas lances, como eu digo, assim, separados, um lance aqui, outro acolá, eu não vi grandes coisas desse jogador. Tomara que me surpreenda. Tomara que seja um Maicon da vida, tomara que seja um segundo Fernando da vida. Pode ser,
A gente não sabe o dia de hoje. O Roger coloca muito jogador, às vezes, que a gente nem espera e ele começa a jogar bola. O Roger recupera muitos jogadores. Mas eu acredito que o meio de campo do Internacional vai se fortalecer com o Richard ou Ronaldo na primeira função do meio de campo e o Luiz Otávio, que o Roger chama de, como é que chama, de pastor, na segunda função do meio de campo. Aí eu acredito que a bola, o Inter vai marcar, vai ser um meio de campo que vai marcar e vai jogar com 2 atacantes. E aí esses 2 atacantes vai ser um centroavante ou 2 extrema e sem centroavante, ou um centroavante e um extremo esquerdo, ou um centroavante e um extrema direita. Eu acredito que o time do Roger se define por aí. Daqui para frente, assim que esse jogador tiver condições de jogo, tiver no bid e tiver condições físicas de jogar, esse vai ser o time do Roger Machado. Não espere que o Roger jogue com 3 atacantes. Ele vai jogar com 2. Talvez o Wesley na direita e o Carboneiro na esquerda, o Vitinho na direita e o Carboneiro na esquerda, o Wesley na esquerda, o Vitinho na direita. Às vezes o Wesley e o centroavante, às vezes Carboneiro e o centroavante, às vezes não sei. Mas com 3 atacantes o Inter não vai jogar. Só no desespero, naquele último lance, aquele suspiro que o Roy vai ficar desesperado, ele vai lá e coloca o jogador para fazer isso aí. Então a minha grande expectativa é essa aí. Acho que o Inter finalmente fez uma contratação que deixa os colorados com esperanças. Pena que veio tão tarde, pena que demorou tanto para vir essa contratação, mas veio. Finalmente veio, finalmente chegou e agora daqui para frente é esperar esse jogador em Porto Alegre, assinar o contrato, o Internacional anunciar, colocar oficialmente, fazer entrevista, apresentação e aí sim colocar esse jogador para jogar e daí a gente tirar toda a febre desse jogador, como que ele é, como que ele se posiciona, como que faz. Como que ele joga. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande nome no time internacional com o Roger Machado. Inscreva no canal, deixa o gostei, beijo no coração, fique com Deus, se cuidem.